A falta de leitura da palavra de Deus leva a muitos erros. Pessoas que leem apenas algumas porções, não leem o todo, e então saem interpretando de maneira equivocada. O apóstolo Paulo lida com um desses equívocos na carta dele aos Romanos. Nós veremos isso hoje no nosso estudo. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 9. Esse já é o segundo vídeo a respeito do capítulo 9. Se você perdeu o primeiro, convido você para depois desse vídeo, você assistir o primeiro, e não só esse, mas todos os vídeos dessa série também. Vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado por essa carta, obrigado pelo Novo Testamento, obrigado pela Bíblia. Obrigado porque 2000 anos depois, aqui estamos nós, usando esse meio de comunicação para juntos estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então com a nossa leitura. Abra comigo sua Bíblia também. Aliás, abra sua Bíblia. Esse é um bom costume dos cristãos que muitos estão perdendo. Tenham o costume de ter a sua Bíblia, ler a sua Bíblia em casa todos os dias. Faz tempo que eu não lhe falo isso, então vamos a uma repetição muito importante. Se você ler 4 capítulos por dia da Bíblia, 4, em menos de um ano você lê a Bíblia toda. Veja que importante que é você se engajar nessa leitura. 4 capítulos por dia, em menos de um ano, uma leitura completa da Bíblia. Veja que fantástico. E não só isso. Quando você for acompanhar alguém que lhe ensina a palavra de Deus, ou que cita a palavra de Deus, confira. Eu já descobri pessoas citando coisas que não estavam na Bíblia. Citações erradas. Às vezes por equívoco de quem ensina, às vezes por má intenção. Já tive relatos de bons amigos que me contaram a mesma coisa. Que depois de estimulados a conferirem na Bíblia, descobriram que nem tudo o que se falava que estava na Bíblia lá estava. Porque sempre que a gente fala, por exemplo, agora eu vou ler Romanos capítulo 9, a partir do verso 6. Então você pode conferir Romanos 9, 6. Não é simplesmente eu digo um fato e você tem que caçar na Bíblia toda para saber se está verdade. Não. Confira de acordo com o endereço que lhe foi dado. Se é dito para você, por exemplo, confira lá em Marcos, capítulo 18, verso 9. Aí você vai lá e descobre que Marcos nem tem 18 capítulos. Opa! É bom prestar atenção e é bom conferir. Eu já peguei uma pessoa que estava me citando um trecho de Efésios e era um amigo, então ele citou por e-mail e eu respondi também por e-mail. Amigo, leia lá, porque não é isso que diz a palavra de Deus. Vamos ler então. Romanos 9, a partir do verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque Paulo vem relatando já anteriormente a situação, o fato de que Deus formou um povo para si, o povo de Israel, a partir lá de Abraão, para nesse povo ele entregar o Messias e esse povo servir então dos evangelistas da humanidade, como de fato serviu. Só que é um fato que muitas pessoas desse povo se desviaram do caminho. Já mesmo lá na época dos patriarcas, na época do deserto, por exemplo, onde o povo de Israel vinha com Moisés, quantos se desviaram do bom caminho, quantos se colocaram contra Deus. Na época de Jesus Cristo, sim, muitos judeus se converteram. Nós lemos em Atos que até mesmo muitos sacerdotes seguiam o caminho de Cristo. Mas quantos se colocaram contra? Verdade. E aí talvez alguém, assim, um leitor mais desavisado, olhe para isso e fala assim, então a palavra de Deus falhou? Porque Deus falou lá para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas a própria família dele teve gente que se desviou. Paulo nos ensina a ler corretamente as Escrituras. Esse é um ponto importante. A nossa metodologia de estudo das Escrituras ela decorre do próprio texto sagrado. Como nós temos os escritores do Novo Testamento que produziram seu material aí com pelo menos 400 anos de diferença de tempo para o último material do Antigo Testamento, eles nos ensinam a interpretar o Antigo. Eles nos ensinam a ler a Bíblia da época deles, e com esses métodos nós lemos também o Novo Testamento. Paulo diz o seguinte, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Aqui a gente já percebe que, é hora de redobrar a atenção. Se Paulo está dizendo que nem todos os descendentes do homem Israel, Jacó, né? Jacó é Israel, mesma pessoa, são Israel, o que ele quer dizer com isso? Ao contrário. E aí ele faz uma citação lá do Antigo Testamento.
de algo que foi dito para Abraão. Abraão era o pai de Isaque, mas também era o pai de Ismael, e também teve outros filhos, depois que ficou viúvo, com a sua outra esposa com quem ele se casou, que foi Quetura. Para Abraão foi dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Veja que ele teve muitos descendentes, mas a descendência a quem Deus se referiu falou, vai ser considerada por meio de Isaque. Em outras palavras, não são os filhos naturais, ou seja, os filhos biológicos, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Aqui ele refuta um erro muito comum de judeus, que achavam, e alguns ainda acham, que são filhos de Deus por serem descendência biológica de Abraão. Paulo mostra pela Bíblia que isso não é verdade, porque se assim fosse, também os descendentes de Ismael, também os filhos de Quetura, todos seriam. Mas não é, ele fala, não. Não é filiação biológica que nos liga a Deus. É uma ligação espiritual. Eu e vocês já sabemos, nós lemos o Novo Testamento, que é pela fé em Jesus Cristo que nós nascemos de novo. Ele fala que é os filhos da promessa, que são considerados descendência de Abraão. E ele explica, porque foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Isso aqui foi uma aparição que foi feita a Abraão e Sara lá no Antigo Testamento. Sara e Abraão eram velhinhos e eles não tinham um filho deles e veio essa promessa. Então aquele que os visitava, que era o próprio Deus, né, disse, olha, no tempo devido eu volto aqui. E aí Sara vai ter um filho nesse tempo. Ela já vai estar com um filho nos braços. Só que Paulo fala assim, não foi só esse caso, tá? Ele vai mostrar pra gente como esse método de interpretação se repete, para que a gente possa estabelecer uma base bem firme. Não foi só nesse caso, não. Também os filhos de Rebeca, eles tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Então, recapitulando, né? Abraão era um homem que vivia lá na Mesopotâmia, vivia lá numa sociedade politeísta, foi chamado por Deus para ser amigo de Deus, e Abraão teve o seu filho Isaque. Teve outros filhos também, mas de Isaque, então Isaque foi o filho prometido para Abraão e Sara, então esse é o filho da promessa. Isaque ele se casou com essa mulher aqui que é citada, né, chamada Rebeca, uma história muito interessante. Com a graça de Deus estudaremos tudo isso juntos ainda, quando chegarmos no Gênesis. E eles tiveram, os filhos da Rebeca tiveram o mesmo pai, que foi o nosso pai Isaque. É claro, Paulo, um judeu, está se referindo ao ancestral biológico deles. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, porque foram gêmeos que Rebeca teve, ou fizessem qualquer coisa ou boa ou má, ou seja, Paulo vai falar agora de uma coisa que aconteceu antes do nascimento das crianças. Contrariando umas ideias místicas de alguns judeus antigos e de alguns contemporâneos nossos também, de diversas etnias, que acham que bebezinho no útero já peca, faz coisa assim, falando não. Antes que nascessem e fizessem qualquer coisa boa ou má, antes disso, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, conforme a escolha de Deus, permanecesse, não por causa de obras, talvez assim, explicando isso aqui, as crianças não tinham feito nenhuma obra ainda. Então, o que vai acontecer agora é uma escolha prévia de Deus. Não é resultado de boas ou más obras dessas crianças. Foi dito a Rebeca, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Esaú nasceu primeiro dos gêmeos, então o mais velho. Jacó nasceu depois, portanto o mais novo. Ainda que o homem Esaú nunca tenha sido servo do homem Jacó, aqui se refere a dois povos. O povo de Esaú, também conhecido como povo de Edom era o apelido de Esaú, né? Esse povo, durante muitos períodos, foi servo do povo de Israel. Israel mesmo, Jacó. E ainda que tem esse texto, né? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Na verdade, uma tradução um pouco mais antiga, a gente vê amei Jacó, mas aborreci Esaú. Isso é uma expressão hebraica que é muito ruim de traduzir para o português. Porque para a gente fica parecendo que existe aqui uma antipatia de Deus pela criança Esaú, pelo bebê ainda não nascido. Quando, na verdade, Deus está falando mais ou menos assim, olha, eu escolhi entre os dois, para o meu propósito, o Jacó. E não escolhi o Esaú. É apenas isso que ele está dizendo. Porque Deus escolheu que da linhagem de Jacó é que viria o Messias. Então o que diremos? Por acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Que aí Paulo faz de novo ali a sua famosa diatribe. Eu já expliquei o que é isso, vou explicar de novo. É quando Paulo já apresenta o argumento de algum eventual opositor ao seu ensino.
E ele já desmonta esse argumento com a palavra de Deus. Então ele fala assim, o que vamos dizer então? Que Deus é injusto, né? Porque ele escolheu um e não o outro? Não, de maneira nenhuma. Agora Paulo, ele vai caminhando no assunto e vai avançando. E nós precisamos acompanhar esse raciocínio de Paulo. Como já falei anteriormente, Romanos é uma carta muito densa. É muito conteúdo para a gente conseguir resumir. Então, eu vou lhe chamar a atenção que ele veio aqui desenvolvendo um conteúdo e ele falou até numa escolha prévia de Deus, demonstrando que a escolha não tem a ver com obras humanas. Guarde essa ideia. Ele falou que Deus escolheu Jacó e não Esaú, quando ainda não eram nascidos, e que isso prova que a escolha de Deus não tem a ver com as obras humanas. Nós somos nós que compramos a escolha de Deus. Mas essa escolha é soberana. E aí ele vai seguir agora na ideia da soberania. É como se ele fosse navegando aqui, mudando de assunto para tratar agora da soberania de Deus. Então ele diz a Moisés, eu estou agora aqui no verso 14. Paulo está citando uma expressão de Deus a Moisés lá no Antigo Testamento. Deus falou assim, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aqui eu vou fazer uma ponte com o livro de Jó. É muito importante a gente ter alguns temas em mente quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia, ela não traz todas as respostas que nós procuramos. A própria Bíblia nos diz, por meio de Moisés, que escreveu lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, ele escreveu o seguinte, essas coisas reveladas, elas são para nós e para os nossos filhos para sempre. As ocultas pertencem a Deus. Então há coisas ocultas. Existem coisas que não são reveladas ao entendimento humano. Uma dessas coisas é um grande mistério que é expresso no livro de Jó. Por que há sofrimento que nós não entendemos? Jó, ele faz uma longa jornada de vida com essa questão no coração. Quando no final da história que foi escrita de Jó, Deus se revela e começa a conversar com Jó e seus amigos, Jó muda completamente. Jó ele não recebe nenhuma resposta das que ele procurava. E ele nem quer mais essas respostas. Quando ele está diante do Deus vivo, Jó fala assim, eu cogitei de coisas que eram grandiosas demais. Eu conhecia a ti, falando com Deus, né? Eu ouvi falar, mas agora é de andar contigo. E Jó, ele passa já a não querer mais resolver o seu problema, e o problema era enorme, tá? Jó teve a morte de todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, ficou profundamente doente, e a única pessoa que sobrou viva na vida dele foi a esposa, que aí, eu vou deixar você ler a história de Jó para você ver quem era essa esposa. Ela era tão boazinha que teve uma hora que ela falou assim, ô desgraçado, amaldiçoa Deus e morre. E aí Jó não queria mais respostas para isso. Jó queria agora era andar com Deus. Então existem coisas ligadas ao sofrimento que eu tenho certeza que nós vamos terminar essa existência sem entender. E a proposta não é entender. A proposta é nós queremos andar com Deus, mesmo sem todas as respostas. Nós queremos andar nesse amor e receber essa salvação, ainda que a gente não entenda todas as coisas. Paulo quer. A igreja ao longo da história quis. Eu quero. Jó quis. E eu convido você a fazer a mesma escolha. Então aqui ele fala. Deus disse assim, olha, eu faço o que eu quero. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Eu tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó. Paulo tá puxando bastante aqui a história de Moisés, tá? Esse faraó aqui foi aquele faraó que maltratou o povo de Israel no Egito e que várias vezes quebrou a sua palavra. Ele prometia a Moisés que ia deixar o povo sair, depois ele voltava atrás e a coisa foi apertando. O que Deus diz a faraó na Escritura? Eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Aqui é aquele mistério, né? Vem a pergunta, mas afinal de contas, o faraó, ele endureceu o seu próprio coração ou Deus endureceu o coração de faraó? Porque se foi Deus que endureceu o coração de faraó, então faraó seria inocente.
Mas se foi Faraó que endureceu o próprio coração, então ele seria culpado diante de Deus. Aqui a gente tem bastante nevoeiro diante de nós para a gente enxergar através dele. O que nós entendemos lendo o Antigo e o Novo Testamento é que Deus escolheu aquele homem, o Faraó, para por meio dele manifestar a sua glória a todos os povos. Mas que aquele homem escolheu ser mau, ser falso, não cumprir sua palavra, torturar e matar e sentenciar à morte até mesmo inocentes. Foi escolha dele. Então, ainda que seja um tema bastante grande, que exija muito estudo, nós conseguimos entender na Bíblia Sagrada. Ele foi escolhido por Deus para aquele propósito. Mas foi ele que escolheu fazer o mal. Então, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Isso aqui tem uma conexão muito grande com quando a gente lê no Novo Testamento, Jesus falando por parábolas, e aí o pessoal fala assim, mas Senhor, por que tu conta? Tu revela o conteúdo só para nós e por ele só para parábolas. E Jesus falou assim, olha, é que para que eles ouvindo não entendam e para que eles vendo eles não enxerguem. E aí dá uma impressão errada, em primeira vista, que Jesus não queria que as pessoas se convertessem. Na verdade, ele estava dizendo claramente que a palavra dada era para os discípulos. Quem queria andar só ao redor como multidão e ver espetáculo, para eles não vai dar a palavra não. A nossa escolha é, eu vou ser a multidão que anda ao redor para ver o espetáculo, ou eu vou ser discípulo que anda com Cristo. Quando a gente escolhe ser discípulo, a gente sai da turma que só ouve a parábola e não entende. E a gente passa a receber a revelação. Está entendendo? A escolha é nossa. Deus estabelece o parâmetro. E nós escolhemos de que lado do parâmetro nós estamos. Então aqui, Deus endurece quem ele quer, tem misericórdia de quem ele quer, mas nós temos a escolha de nos colocarmos debaixo dessa misericórdia de Deus. Nós temos a escolha de sermos obedientes. No entanto, se escolhemos a desobediência, aí para nós ele nega a explicação da palavra, um entendimento mais profundo, e isso vai nos endurecendo. É assim que a gente entende que ele endurece a pessoa, porque a pessoa deu um passo para longe dele. Muito obrigado pela sua companhia. Se esse conteúdo for importante para você, passe para uma pessoa e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.